Olá, tudo bem? O Londrinense Pode está no ar. Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Elorza. Estamos com você a partir de agora para falar sobre um tema que interessa principalmente a mulheres empreendedoras. Como criar e manter um negócio de sucesso com gestão e criatividade. Mas antes, deixe seu like, curta nossa página e ative o sininho para não perder nada. A gente também agradece os nossos parceiros no O Londrinense Pode, a Tanta Arte, Joias Sustentáveis e o ZGM Studios. Nossa entrevistada de hoje é a Inês Mazione Reis, proprietária do restaurante Mineirim. Bem-vinda, Inês. Olá, obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada com o convite de vocês e vamos destrinchar um pouquinho desse assunto. Ô Inês, só para situar o nosso público, nós fizemos uma matéria de gastronomia lá no restaurante Mineirim e na entrevista, conversando com a Inês, nos chamou muito a atenção a história que ela contou. Ela conseguiu criar um negócio, ela e o marido conseguiram criar um negócio e fazer esse restaurante prosperar ao longo de 26 anos. Mas não pensa que foi fácil não, gente. Foi bem difícil, teve até uma pandemia no meio e enfrentando dificuldades, né, Inês? Com certeza. Ô Inês, conta para nós um pouquinho assim, como que foi, o que vocês já passaram nesses 25 anos, o que aconteceu com vocês? Olha, primeiramente, eu sou uma incentivadora de pessoas que querem montar os seus negócios, né? Uhum. Por quê? Ali, no seu próprio negócio, você tem liberdade para poder expandir suas ideias, inovar, e é nisso que a gente tem trabalhado, né? No decorrer de todos esses anos, a gente teve muita experiência. Graças a Deus, a região que a gente chegou aqui em Londrina foi na área central, né, na Rio de Janeiro, pertinho da Catedral. Então, a região, ela é muito promissora, por ter um público grande ali. De trabalhadores, turistas, né? E também comerciantes. A gente percebeu a necessidade daquele público, né? Uhum. Inicialmente, a gente começou com uma estratégia de servir por quilo, e aos poucos, assim, a gente continuou por quilo, mas procurando atender mais as pessoas que trabalham também na região. Uhum. Que era sempre comida mineira. Sempre comida mineira. Por que comida mineira, especificamente? A comida mineira, porque nós tivemos convite, né, de um sócio, que na época era um amigo nosso, e que já era desse meio, e nos apresentou. Então, a nossa família também é mineira, vem dessa cultura, né, as famílias são de Miraí, são de Monte Sião, Guaxupé, então a gente tem isso enraizado na família, esse tempero, né, e daí foi onde a gente começou a servir essa comida típica em Londrina. Na época, tinha 2 restaurantes muito importantes na cidade, famosos, grandes, né, mineiro. E a gente chegou ali bem quietinho, né, comendo pelas beiras, um restaurante menorzinho, mas assim, com muita qualidade. O que você acha que garantiu aí esse início, que fortaleceu vocês aí nesse início? Olha, o que fez a gente ficar no mercado foi entender o que o público precisava. O que o público queria? Eles queriam uma comida muito boa, de qualidade, com preço acessível. Porque tem muito giro na área central. Então, a gente entendeu isso e fez algumas reformulações de cardápio, tal, e foi conseguindo oferecer o produto que o cliente queria. Então, conversando com o cliente, entendendo, estando também no atendimento, a gente conseguiu identificar. Enquanto outros restaurantes, a maioria dos restaurantes repassam custos no valor do quilo da comida, né? Vocês conseguem ter um preço bem acessível, que menos de R$50 o quilo.
que é um preço, assim, excelente hoje para Londrina, para qualquer cidade. Como que você consegue isso? Olha, uma grande estratégia que a gente teve, eu acredito que foi, assim, um dos grandes motivos de sucesso, foi realmente o preço. Entender que o ticket médio da cidade era um ticket diferente. Principalmente onde você estava, ali no centro, trabalhadores. Onde eu estava localizada. A gente conseguiu entender isso, conseguiu fazer algo com muita qualidade, mantendo sempre os mesmos fornecedores, conseguindo negociar com eles. Os nossos fornecedores são os mesmos até hoje. Então, 26 anos depois. 26 anos. Eles passaram por tudo com a gente, né? Então, teve crise política nesse meio tempo, teve pandemia, e a gente se manteve com os mesmos fornecedores. E trazendo esse produto de qualidade, o cliente entendendo aquele cuidado, aquele capricho, sabe? No detalhe, tudo fresco, tudo muito gostoso, saboroso, é o que fez ser o sucesso que tem hoje. Mas a margem de lucro vocês diminuíram para manter? Diminuímos. A gente sempre foi enxugando um pouco essa margem para o cliente conseguir comprar e continuar ali tendo o mesmo produto com a mesma qualidade. A gente absorveu, né, esse custo para o cliente continuar tendo esse produto na mesa. Agora, Inês, por exemplo, no período da pandemia, que foi um período muito difícil para a área dos restaurantes, para todos os negócios, mas os restaurantes também foram bastante sacrificados. Alguns fecharam. Como é que vocês conseguiram passar por esse período, por esses 2 anos mais difíceis, principalmente? Olha, aí teve uma coisa muito importante que eu sempre ouvi falar por especialistas, que uma empresa, ela não precisa de dinheiro, ela precisa de pessoas. Quando você tem pessoas que te apoiam, colaboradores que abraçam a causa, estão junto com você, com certeza o seu negócio não vai afundar, porque você segura na mão do funcionário, ele segura na tua mão e vai. Fornecedores, você negocia, você tem os mesmos fornecedores, você é fiel ao seu fornecedor, você negocia. E foi isso que aconteceu. Então, a gente ficou com a equipe reduzida, logicamente, que teve que ser tudo remanejado, foi bem difícil a situação, mas eles continuaram com a gente e a gente foi se mantendo e aos pouquinhos foi levantando novamente. Só que isso sem dinheiro. Com o mínimo de dinheiro, com o mínimo possível. Vocês tinham acabado de abrir o restaurante lá na JK, né? Isso, a gente tinha acabado de abrir uma empresa, a gente procurou recurso junto ao banco, fez esse novo empreendimento que seria, assim, uma liberdade para nós, que seria uma nova chance, né? De empreender, de crescimento, né? Mas aí, dali uma semana, assim que a gente inaugurou, em 2020, né, em março de 2020, a gente começou ali, dali uma semana veio o lockdown. Yes. Teve que fechar as portas. Então, assim, eu tinha em caixa 21 mil reais, que seria um capital de giro para poder iniciar ali, começar aos pouquinhos, tal, né? Entendendo que a gente já tinha experiência, eu pensei, esse dinheiro tá tranquilo. Porque ia tendo um giro tal, e isso iria acontecer com naturalidade. Mas foi uma aprovação, realmente. Então, a gente, nos 2 restaurantes, a gente teve as mesmas estratégias. Explicou a situação para a equipe, explicou isso para os fornecedores e começamos a negociar, a mudar o jeito de trabalhar e também a voltar e entender tudo que nós fizemos lá atrás, no início. No início, como era? No início, eu fazia marmitas, eu trabalhava dentro da cozinha, para poder entender do negócio, como funcionava tudo. Então, nesse momento, eu comecei a fazer tudo novamente. Então, eu fazia as conservas, fazia saladas, coisas que eu amo fazer, né? Fazia os doces. E assim,
A minha filha, teve momentos que eu queria desistir, a minha filha chegou, pegou na minha mão e falou, não mãe, isso aqui é um seu sonho, vamos continuar. Eu e o papai estamos aqui para te apoiar. Então, a gente conseguiu com tudo isso, foi muito amor. E muito trabalho duro. E muito também. trabalho duro. Foi trabalho e estratégia, e assim, bons profissionais me amparando. Você falou das marmitas, eu lembro que na história que você contou pra gente lá quando fomos fazer a gastronomia, você disse que fez marmitas com preço reduzido pro pessoal que estava Foi no período de uma crise política que nós tivemos, né, de uma presidente, e pessoal sem dinheiro. Muito desemprego. Não sei se vocês lembram, né? Sim. Teve muito desemprego, então a gente viu que caiu muito movimento. E daí eu fui às ruas conversar com os clientes, conversar com o dono das lojas, com funcionários e também conversando com as pessoas que vendiam nas ruas, né, os ambulantes. Fui perguntar o que eles estavam comendo. Daí eles comentaram que estavam comendo um salgado, tomando uma Coca-Cola, passando o dia com isso. Eu falei, não, isso não tá certo. Eu falei, eles têm uma necessidade e a gente tem que dar um jeito de suprir aquela necessidade. Então foi um momento que eu vi uma oportunidade ali. Eu fiz um cálculo de todo o custo que sairia, né, de uma marmita econômica, e eu consegui trazer essa marmita com toda a qualidade, era a mesma comida que era servida no buffet por quilo, e com muita qualidade a gente conseguiu entregar um produto para o cliente de baixo custo e ainda conseguindo ter lucro naquele produto. Quase o mesmo preço de um salgado. Agora, Inês. E na época, se eu não me engano, era R$6, R$7. E assim, as pessoas ficaram muito gratas. Aquilo ali eu tenho certeza absoluta que ajudou muita gente. Agora me diz, o que eu acho interessante é que você está nas duas pontas. Está aqui na cozinha, fazendo com a mão na massa, tendo um conhecimento amplo, inclusive que vem até de família, né, essa formação Sim. dentro da cozinha, para a ponta do negócio, para a linha de frente, que é direto com o cliente, a ligação direta com o cliente, com os fornecedores e até essas estratégias de marketing. Como é que vai tudo isso dentro da sua cabeça, mulher? Como é que você consegue? Olha, sempre foi assim, tudo com muita naturalidade. As coisas, elas foram acontecendo aos poucos. A questão do marketing, a gente sempre teve uma estratégia, mas era uma panfletagem, era uma coisa mais tímida. Era, assim, as primeiras estratégias de marketing nossa foi com estagiários. Um pessoal que estava se formando da UEL, eles foram até o estabelecimento, né? E começou a dar ideias. Mas, assim, isso era em, assim, 15 anos atrás. Quando o Instagram estava começando, as redes era sociais. Uma coisa ainda bem, não tinha muito comentário sobre Instagram, Facebook, era uma coisa um pouco assim, não trabalhava tanto, o comércio utilizava muito nessas redes sociais. Sim. Então, a gente começou ali, e assim, aos poucos, a gente foi entendendo que o marketing era uma ferramenta principal, graças a essas estagiárias. Então, elas chegaram, colocaram na minha empresa, assim, me deram uma visão, assim, de passar informação para o cliente sobre você ter ali os tickets que você aceita, todas as formas de pagamento, assim que você entra dentro da empresa, você não precisar ficar perguntando isso. Bastante estratégia, sabe? Foi muito bacana. E, aos poucos, a gente foi trazendo esse público para dentro da casa. E hoje... o Mineirinho faz sucesso nas redes, gente. Não é brincadeira, faz sucesso. Graças a Deus. Agora, vamos falar de uma coisa que eu acho muito importante. O atendimento. A gente foi lá. Ela conhece todo mundo que vai lá, gente. Ela chama pelo nome. Ela chama pelo nome. Sim. Ela tá lá no meio. Como que é isso, Inês? Como que você consegue? E isso uma estratégia de marketing também, ou é uma coisa sua isso? É natural. Eu acho que isso é um instinto de mãe, de acolhimento.
Eu acho que desde o momento que a gente escolhe um ingrediente para estar na mesa, eu olho com um olhar cuidadoso para aquele ingrediente, cuidando como se eu estivesse servindo um alimento na minha casa. A escolha dos ingredientes, a higiene do lugar, a limpeza. Como que minha mãe cuidava de mim, dos meus irmãos? Que jeito que era isso? Então, essa acolhida, quando o cliente chega, seja bem-vindo, fique à vontade. Se a pessoa fala que não conhece, a gente já tem uma acolhida diferente para esse cliente. Se ele é um turista, a gente procura oferecer um apoio para ele. Se ele quer conhecer algum lugar da cidade, quer alguma dica, a gente passa essas dicas para ele. A gente já vai falar isso, sobre o mineirinho ser Tem essa acolhida, tem esse carinho mineiro, que é bem típico de Minas, né? Que você chega lá falar, e já tem... vem de família, né? Essa coisa de... Agora, uma coisa deixar à vontade, uma né? coisa que me chamou muito a atenção também, que chama muito a atenção no Mineirinho, é a qualidade dos produtos, é a qualidade do que você serve, né? Como você disse, você já tem esses fornecedores, muitos fornecedores são fixos, estão aí com você há 25 anos. Você tem qual critério para manter essa qualidade? Como é que é possível garantir qualidade com o mesmo custo-benefício para poder chegar a esse preço? Como a Thelma destacou, que é um preço que não é muito fácil de manter, né? Aqui em Londrina, principalmente. Sim. Suzy e Thelma, eu sofro um pouco com isso, acabo absorvendo custos por conta disso. Por quê? Eu não vou lá naquela promoção que tem, aquela promoção maluca, o produto vai vencer logo e ele tá mais em conta. Não. O meu bacon, eu vou pedir para o meu fornecedor, olha, semana que vem eu vou usar 8 quilos de bacon. Ele vai preparar esse bacon para mim. A calabresa, ele vai preparar para mim. Os defumados, ele vai preparar para mim. Eu sei que o armazenamento não é grande, é coisa feita semanalmente, então não tem conservantes, nada disso, sabe? É um produto fresco. Então, assim, as verduras vêm da horta. O fornecedor que eu tenho, ele planta. Então, eu sei a procedência desses alimentos. É todo um cuidado que tem envolvido. E aí, no modo de preparar, a gente vai utilizar ingredientes ali diariamente. Alho é feito diariamente, não é comprado industrializado. Aquelas coisas trituradas. Não, que já nem tem aquele aroma, sabe? Você sente que você vai fazer ali um refogado, não sobe aquele cheirinho gostoso, né? Então, o coloral, a gente faz o coloral, é trabalhoso? É trabalhoso, mas a gente vai onde muitas vezes o concorrente não quer ir. Esse é o problema. Então, às vezes, a pessoa quer abrir um negócio, mas não quer profissionalizar, quer fazer do modo mais fácil. E não é o mais fácil que vai te dar sucesso. Já compra aqueles temperos prontos, ou aquelas coisas tudo industrializado. Vamos facilitar. O milho lá, gente, eles cortam o milho. Vem na palha ali, tem que descascar, tem todo aquele processo. É complicado, gente. Não é fácil fazer uma coisa assim. Não, então, porque a gente faz numa escala industrial, a quantidade é grande, mas é feito de uma forma artesanal. Cada processo. Quantas refeições por dia, mais ou menos, você serve nos 2 restaurantes? Olha, hoje, com a graça de Deus, os 2, a gente está servindo uma média de uns 300 almoços. 300 almoços. Dia. É porque só funciona na hora do almoço. Agora, imagina isso 6 dias por semana, porque é de segunda a sexta. Sim, 26 dias. 12 meses. Vezes 12 meses, vezes 26 anos. Isso daí dá mais ou menos quanto? Você já fez esse cálculo? Olha, dá alguns milhões de refeições em Londrina. Eu tenho muito orgulho. Que bacana. Inês, você falou lá atrás que no momento da pandemia a equipe foi muito importante para você conseguir manter o seu negócio. Sim. Hoje em dia a gente sabe que tem uma nova geração entrando no mercado, né? Uma geração que está em vários setores, inclusive na área de alimentação. Como é que é diferente trabalhar com essa geração? Você sente que é preciso ter uma estratégia diferente para fazer eles se engajarem no trabalho? A Gen Z, que hoje todo mundo reclama de trabalhar com os jovens. A geração Z, né? A chamada geração Z. Você sente diferença mesmo?
Menina, tem diferença sim. Por quê? Eles são muito rápidos, são hábeis, a cabeça deles pensa longe, eles têm muita informação, eles querem saber o porquê pegar uma coisa de um lugar e colocar em outra. Se aquilo não faz sentido para eles, eles não querem fazer. Uhum. Então, as empresas, tá faltando acolhimento das empresas para esses jovens. Eu acho que as nossas empresas, a maioria, continua muito conservadora, no mesmo formato antigo de trabalhar, não abre espaço para esses jovens, não acolhe eles da forma correta, porque esses jovens, quando chegam dentro da empresa, eles precisam de um padrinho, alguém que segura na mão deles e vai lá e explica como funciona o trabalho. E geralmente ele solta aquela pessoa dentro da empresa e quer que a pessoa adivinhe, porque o dono da empresa já está estagnado, o dono da empresa está cheio de problemas, ele tem coisas para resolver, tem compras para fazer, tem 1000 coisas na cabeça e ele esquece do mais importante, que é o ser humano. E a gente, como patrão ali, como empreendedor, nós somos referência para eles. Às vezes, a única referência que eles têm no dia, no ano. Então, você tem que ser exemplo. O dono da empresa tem que ser exemplo. Ele precisa ter essa acolhida. Nossas empresas não estão preparadas. E você toma esse cuidado quando contrata Toma esse cuidado. A gente, inclusive, agora a última moça, ela é de menor, tem 17 anos, né? Fiz uma reunião com toda a equipe, expliquei. Eu falei que uma pessoa específica está responsável por ela, mas que toda a equipe tem a responsabilidade de também acolher ela. Porque as pessoas precisam entender isso, a importância que é a formação desse novo profissional. Às vezes o jeito que você vai falar com esse profissional dentro da empresa, às vezes o jeito que o dono da empresa ele deixar, ser negligente, deixar companheiros de trabalho zombar, sabe, desdenhar do trabalho da pessoa que é iniciante, tudo isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É difícil manter uma equipe coesa nesse segmento? Você tem funcionários antigos de 25? Por conta da pandemia, a gente manteve poucos funcionários, né, porque não conseguia segurar todo mundo. Mas a gente tá mantendo nós tivemos funcionários que trabalhou com a gente 20 anos, 18 anos, 15 anos, começou a trabalhar com a gente com filho pequenininho e depois ficou com a gente 15 anos, a gente deu trabalho também para a filha dessa funcionária, hoje ela é formada na UEL, sabe, é um orgulho para toda a família, para a gente também que continua com a amizade, ela já saiu da empresa, foi ter o próprio negócio, restaurante, e a gente apoia. Sempre tem, sabe? Eu tenho muito orgulho disso, que a gente sempre tem funcionários que têm o seu próprio restaurante. Nós temos funcionário hoje... escola lá com você. Escola. Que a filha tem restaurante em Londrina, a mãe tem restaurante em Santa Catarina, eu tenho outra também que já trabalhou comigo lá inicialmente, e a gente apoia essas pessoas. Que mal há nisso? Não é um concorrente seu, porque o mineirinho não tem igual. Não, cada um tem o seu jeitinho de trabalhar, o seu segredo, sabe, tudo aquilo. Então, eu acredito que Londrina é uma cidade muito grande e precisa de pessoas que façam isso, né? Uma coisa que você estava falando sobre o turista. Vocês são centro de referência de turismo, né? O Mineirinho lá da JK é centro de referência. O que isso significa, Inês? Olha... Esse certificado que nós conseguimos através do Sebrae foi um trabalho longo, com consultores, né? Inicialmente a gente começou com uma consultoria que eu gostaria de mudar o formato da empresa. Depois desses 20 anos que trabalhamos tal, e começamos nesse outro restaurante, eu quis modernizar o restaurante. Eu quis que ele fosse um restaurante gerenciável. Foi um desafio muito grande isso. E daí, através do Sebrae, a Leda Terabi, né, que é uma pessoa maravilhosa, ela indicou para fazer esse certificado de turismo, para eu tentar conseguir. Então, eu fui fazendo todas as etapas dentro da empresa, o que eu conseguia, porque eu ainda estava muito crua.
E daí veio o auditor, né, de Curitiba, passou o dia todo comigo. E daí ele pedia documentação sobre tudo e pedia para ver se realmente tinha aquilo ali, a comprovação daquilo ali. Então, realidade. A realidade. Que está no papel uma coisa, se estava acontecendo. Isso. Aí andou dentro da empresa, foi conferindo cada ponto. Então, cada ponto tinha ali, cada etapa tinha uma pontuação. E eu fui conseguindo, sabe, essa pontuação. Mas ali na hora ela não fala nada, né, a auditora. E aí, então, a gente tem que estar muito organizado. Questões de certificados, cozinha, como você cuida do óleo, sabe? Sustentabilidade, reciclagem. É uma coisa bem aprofundada. Não é qualquer empresa que consegue, porque é muito requisitos. Isso representa um avanço a mais para você. Sim. Enquanto eu fui fazendo isso, conforme ela fazia perguntas, coisas que eu não tinha ainda, que a minha empresa não tinha, eu já fiquei curiosa, querendo ter. A partir daquilo ali, eu modernizei mais ainda a minha empresa. Foi incrível. O Sebrae ajudou muito. Agora me diz, qual é a sua visão de futuro para o Mineirinho, que já atingiu esse patamar aí de excelência? Você ainda quer mais? Eu quero mais. Um grande desafio para mim é delivery. É o iFood. Certo. Na pandemia, a gente sofreu muito por não estar muito inteirado desse assunto. Então, eu quero que nos próximos anos, a comida do Mineirinho esteja na mesa das pessoas, do londrinense. Na casa de pessoas que têm um pouco de limitação para sair ou que não pode estar saindo daquele lugar, eu quero que a comida do Mineirinho esteja em toda a cidade. Porque eu garanto, é uma comida maravilhosa. O pessoal que trabalha na vigilância sanitária são meus clientes, eles conhecem a minha cozinha é aberta para todo mundo ver, sabe? Então, a gente tem nutricionistas que acompanham, antes eu que fazia isso, né, mas depois passei para as profissionais, que são maravilhosas, nossa, deveria até ter chamado antes, porque me aliviou para pensar em estratégias, né? Para você cuidar de outra coisa. Então, hoje, assim, o futuro eu penso nisso, sabe? Em ser, assim, reconhecida mesmo, né? Na cidade, na região, como a melhor comida mineira que nós temos. Hoje a gente atende turistas de Maringá, de Presidente Prudente, de Assis, das cidades em volta, o pessoal tudo para ali no Mineirinho. Os taxistas indicam, porque eles pegam no aeroporto e já conhecem o trabalho. Então, o futuro tá inovando. Eu quero estar com mais tecnologias dentro da empresa, né? E muita coisa boa vem por aí. Agora, uma última pergunta, porque já está ficando bem extenso o nosso podcast, nossa conversa. Qual foi a principal lição que você tirou desses seus 26 anos trabalhando no ramo de gastronomia, levando na cabeça como todo mundo, mas se superando e crescendo? Qual foi a maior lição, Inês? Olha, a maior lição é nunca desista do seu sonho. Eu tive próximo de desistir do meu sonho, muito perto. Assim que eu cheguei em Londrina, começou as primeiras Dificuldades, eu e meu marido sentamos junto, começamos a chorar e pensamos em voltar. Voltar para nossa cidade pequena que a gente veio. E aí foi com muita perseverança que a gente continuou, não desistiu. E assim, quem está nos assistindo, que quer empreender ou está empreendendo, procure ajuda. Nós temos o Sebrae, que é subsidiado pelo governo. Então, ali boa parte é subsidiada, né? Então, não tem um custo caro para a empresa. Você consegue fazer o seu negócio alavancar, porque eles têm outras referências, experiências que vão te ajudar. Então, toda essa ajuda de outros profissionais, essa acolhida com a equipe, funcionários, bom diálogo com fornecedores, bons fornecedores e ótimo atendimento,
vocês chegam muito longe. Pode ser uma empresa só de pudim, pode ser uma empresa só de cachorro-quente. Qualquer negócio que você fizer, que você der o seu máximo, questão de higiene, atendimento, organização, vai dar certo. Muito Pode bem. empreender. Eu amo trabalhar com isso e servir as pessoas. E podia dar palestra, viu? Porque a história de vida dessa... Aqui a gente só falou um pouquinho, né? Ela pode dar palestra, chama ela, tá? Inês, muito Obrigada. obrigada pela sua participação. Foi um papo maravilhoso. Muito bom. Vocês são muito queridas, são sempre bem-vindas na nossa casa, nós no vamos lá Mineirinho. É bom, hein, gente? Vocês participam um pouco da trajetória cliente antiga Thelma, né? Do Mineirinho, do centro. Do centro. Nossa, desde 2000 e pouco. Desde quando eu mudei para o centro, desde 2001. Quero agradecer vocês pelo convite, agradecer toda a minha equipe de colaboradores, meu marido, minha filha, Deus, porque sem eles eu não seria nada, eu não estaria aqui hoje sentada falando com vocês, tá? Com certeza. Agradeço muito, muito, muito. Nós que agradecemos. Vamos chamar você mais vezes aí. Tem assuntos, né? Tem assunto. A gente só falou um pouquinho. A história dessa mulher é incrível. Muito obrigada, Inês. Obrigada, Inês. Para você que ficou com a gente até aqui, obrigada pela sua participação. Acesse olondrinense.com.br, inclusive vai lá na seção de gastronomia e leia a matéria. A matéria do Mineirinho. E se gostou do podcast, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal, assista no YouTube e no Spotify. Até mais. Até mais.